Somos a Ativa Web, sua melhor parceria para a produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web, sua melhor parceria para a produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web, sua melhor parceria para a produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web, sua melhor parceria para a produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web, sua melhor parceria para a produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web,
Sua melhor parceria para produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e video players, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web. Sua melhor parceria para produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e video players, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes. Olá, meus amigos, um abraço. Boa noite a todos. Já estamos no ar, neste 6 de fevereiro, nesta quinta-feira, para trazermos até vocês as informações, os bastidores, a política, o mundo jurídico. Muita coisa acontecendo e nós, os intrometidos, já estamos no ar. Já estamos no ar. Vou pedindo a vocês aí que vão repassando o link aí nos grupos de WhatsApp, que hoje o Intrometido está imperdível. Hoje, mais do que nunca, vocês vão saber de muitos detalhes e vão ter muitas opiniões. Então, vão repassando o link aí nos grupos, vão repassando. E vou pedir também, aí na tela tem para você se inscrever. A gente aumentou muito o número de inscritos. Vou pedir que vocês se inscrevam no canal da Ativa Web. Isso é muito importante para nós. Tínhamos lá menos de 1.000, já temos mais de 4.000 inscritos no canal da Ativa Web. Já superamos aí a casa de 7.000 visualizações, que significa o quê? 30.000 por baixo, 30.000 pessoas vendo o programa, né, por edição, por cada programa. Ou seja, segundo o nosso Alec Maracajá, nós passamos quanto, Alec? 300? Mais de 375 mil durante que período? Durante 45 nos últimos 45 dias, 375 mil, ou seja, em 2 meses a gente fecha a casa de 500 mil de pessoas. Isso na Paraíba, em diversos estados do Brasil e fora do Brasil também, porque as pessoas estão interessadas em saber o que acontece na Paraíba através de nós, os intrometidos. Então, tem aí, inscreva-se, tem um sininho para você clicar e ser avisado toda vez que nós estivermos no ar. E tem também o like, muito importante o like, viu? O like é importante, você clica aí no like logo agora no início para dizer que está gostando do programa, isso é importante para nós intrometidos. Vamos ao boa noite da nossa equipe. Eu começo por onde? Começo pela minha esquerda. É o Demora. Começo com você. O representante anarquista da mesa. Isso. Muito bem. Marcelo, boa noite, um abraço, meus cumprimentos. Você, Rodolfo, Gilvan Freire e Maurílio, que são os 2 professores com os quais eu aprendi muito em várias áreas. Meus cumprimentos às pessoas. Eu nego. Você nega porque você tem negado tudo ultimamente. Meus cumprimentos ao pessoal da técnica. O pessoal que está aqui no estúdio, acompanhando, Alec, que já comprou o Lexotan para assistir o programa hoje, e meus cumprimentos às pessoas de casa, porque é graças a elas que nós estamos aqui todas as semanas procurando levar o melhor. Um abraço a Quintães, acabou de ligar perguntando, não vai ter intrometido? Ele está em Sumé, está lá com o pitbull dele, que é gigantesco, parece um leão. Está em Sumé, mas não está sumido. Tá não. Aqui o cara não pode nem atrasar o começo e nem terminar só no horário. Exatamente. Né? Tem de ultrapassar. Aí, bom, tem várias informações, o programa de hoje está muito rico em informações, a gente vai debulhar muitas dessas informações hoje. Tem muita gente hoje nervosa, depois que ficou o processo dos habeas corpus de Ricardo Coutinho e companhia. Ficaram
ficaram conclusos para julgamento, muita gente ficou nervosa nas redes sociais, e contestando e tudo, contestando até a informação que estava lá no site do STJ. Mas, enfim, é só lembrar a informação de que o ministro Moro assinou há poucos dias uma portaria renovando por mais 3 meses a permanência da Força Nacional aqui na Paraíba. E nós sabemos que a Força Nacional teve um papel absolutamente preponderante na última operação, a Calvário 7. Nós sabemos, vamos só lembrar, foi até irônico, porque o Ministério Público distribuiu uma nota, ou deixou a informação para a imprensa, informando que iria entrar em recesso no dia seguinte pegaram 17, de uma vez só, né? Então, aí, graças à presença da Força Nacional que estava aqui, dando suporte a essa operação, a Calvário 7, que resultou na prisão de Ricardo Coutinho, seu irmão Coriolano, a prefeita Márcia, deputada Estela e mais 14 pessoas. Bom, a informação do dia, de fato, a gente já amanheceu o dia, é uma informação que vem de ontem, Maurílio, que foi uma decisão da Câmara Federal, mantendo o deputado Wilson Santiago, que tinha sido afastado pelo ministro Celso de Mello, né? Então, já era esperado. E os parlamentos seguem uma mesma linha. Aqui na Paraíba, recentemente, Estela foi presa e a Assembleia votou pela liberação dela. A mesma coisa aconteceu agora com o Wilson Santiago, que não estava preso, mas estava afastado do cargo. E ele voltou graças ao corporativismo que existe na Câmara Federal. A gente, é uma coisa que tá. Agora, eu acho que o assunto assim, que mais me estarrece, Gilvan Freire, eu vou me dirigir a você por uma razão muito simples. Você tem falado muito nisso. Não sei por quê. Não é para aquelas outras razões, não. É por essa aqui agora que eu vou falar. Então deve ser coisa mais grave. Veja só. Você tem falado muito naquela TAC que o governo João Azevedo assinou no início de 2019 com o Ministério Público para a renovação de contratos ou para a contratação de organizações sociais. Depois da eclosão da Operação Calvário, em 14 de dezembro de 2018. Não é isso mesmo? Mesmo assim, da operação em cima das organizações sociais. O detalhe é o seguinte: João assinou a TAC e a TAC tem lá suas condições, suas pré-condições para que ela possa ser efetivada. E o governo tem que cumprir todas essas prerrogativas que são estabelecidas para a contratação dessas TACs. Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que João assinou a TAC e descumpriu a TAC. O TAC, na verdade é TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, né? O TAC. O que acontece? No artigo 5º desse TAC... Mas foi João ou o chefe do governo? Não, quem é o chefe do governo? Tem João e tem o chefe do governo. Não, quem é o chefe do governo? Bandeira. De direito é João. Não, de João foi eleito, mas quem manda o governo é a Bandeira. Sim, mas isso aí é o detalhe. Até enquanto o Até onde eu sei, quem assina é João. Inclusive, o documento está assinado por João. Então, é João. O que foi que aconteceu? O que é que diz o artigo 5º, a cláusula 5ª desse TAC? Ele diz que o governo do Estado assume o compromisso de, a partir da assinatura desse termo, que foi no início de 2019, vocês lembram? Gilvan criticou aqui, com muita proficiência, como sempre, com brilhantismo, que ele sempre aponta as coisas. E daqui a pouco a gente vai comentar, inclusive, outras informações que envolvem o nosso personagem hoje, que é Gilvan Freire. Olha, diz aqui, o Estado da Paraíba assume o compromisso de, a partir dessa assinatura, não prorrogar os contratos de gestão pactuada, ou seja, das TACs, das organizações sociais, atualmente em vigor, em qualquer área de atuação, saúde ou educação, né? Mesmo que tenha havido previsão de possível renovação em edital e ou em contrato, respeitados os prazos originais de suas vigências. Cláusula 5ª do TAC. Aí o que aconteceu agora em dezembro? 19, agora 2019. Faz 2 meses, menos de 2 meses. Viu, Marcelo? O que aconteceu? O governador habilitou duas novas, para renovação, para fins de renovação de 2 novas organizações sociais que já vêm terceirizando 652 escolas do Estado ao custo anual de 237 milhões de reais. Desde 2016, né? 2017 foi assinado até, inclusive, com banda de música, convidaram até o presidente da Rússia para vir para cá, para comemorar junto com o Ricardo Coutinho, que estava anunciando assinatura de contratos, de carteira de trabalho. Não foi daquele pessoal que ele assinou o contrato com 2 empresas, a Ecos e a InSaúde. Qual foi a operação? Ele pegou o pessoal que estava nos codificados,
A imprensa descobriu que havia uma quantidade imensa de codificados. Que até hoje a gente não sabe quantos são. O TCE bateu em cima de leve, com a mão de veludo. Somente agora. Sim, aí esse assunto agora vai vir. Aí o que acontece? Ele, para encobrir o ilícito, foi o que ele fez. Contratou duas organizações sociais, que foram a Ecos e a InSaúde, para administrar, terceirizar a gestão das escolas. Esses codificados saíram da condição de codificados e passaram a ser funcionários das duas organizações sociais. E ele aí até mostrou, ele tem uma foto dele na internet, ele mostrando a carteira profissional de uma dessas pessoas que tinham sido contratadas e fazendo disso muita pirotecnia. Trouxe até o presidente Xi Jinping, lá da China, trouxe o o Kim Jong-un, lá da Coreia, e trouxe Putin para cá para comemorar esse feito extraordinário que foi terceirizar porque terceirizar, eu faço essa ironia, Rodolfo, porque nenhum gestor de esquerda terceiriza, a não ser Ricardo Coutinho. Tá certo? Aí mostra o viés dele de farsante. Ele se apresenta como uma coisa, ele é outra. Tá certo? Então é o seguinte, João foi e assinou a renovação do contrato da Ecos e da InSaúde, ou seja, descumpriu o TAC. E aí a pergunta que fica é, como é que vai ficar o Ministério Público estadual e federal que subscreveram o TAC? Então fica essa provocação para Gilvan Freire. E daqui a pouco a gente pode falar também um pouco mais, devemos falar um pouco mais, não, falar um pouco, muito, sobre essa história dessas habeas corpus, Marcelo, que estão lá tramitando, tanto no STF quanto no STJ. O fato é que, no caso do STJ, a ministra já está com a bala na agulha para dar... Sim, bala na agulha para dar o seu veredito em relação ao HC que pode fazer Ricardo Coutinho, Márcia Lucena e Chico Casoso, não, é Francisco das Chagas Ferreira, toda vez que vocês ficam com esse negócio, eu termino misturando o nome do rapaz. E o Davi Clemente, os 4 foram beneficiados pelo bonapartiano ministro Napoleão Nunes Maia, né, naquela decisão que liberou os 4. Então, aí a ministra vai decidir, está para decidir a qualquer momento. E o detalhe, e daqui a pouco os juristas da mesa podem explicar melhor para quem está em casa. O ex-governador está em Brasília, né? Já pode vir de lá preso. Já né? pode. O detalhe é o seguinte, é que, mesmo sem o parecer que ela solicitou do Ministério Público Federal, ela pode decidir. Primeiro foi o que me disseram hoje. Um assessor do STJ me disse isso hoje. Hein? Não, até agora à tarde, não tinha, até às 5 horas da tarde, quando eu olhei, não tinha chegado ainda não. Não, ainda não. Pronto, então era isso. São apenas algumas pinceladas para a gente... Mas o detalhe é o seguinte, já existe um... Ora, o Ministério Público Federal foi quem pediu a revogação da liminar do Napoleão lá, do Bonaparte. Mas ela quer só ter certeza que se eles continuam querendo... Querendo ou não, né? Segundo nosso amigo Nino, né? Nosso Nino. Então é isso aí, um abraço e vamos que o programa hoje promete. Muita gente fica se perguntando essa questão quando o Ministério Público é parte no processo. Aí como é que um juiz ou um ministro pede parecer ao Ministério Público se ele é parte no processo? Em regra, o entendimento normal do cidadão é o seguinte, se tem um processo entre partes, aí você pede o quê? Você pede o parecer do Ministério Público, que é baseado na questão legal. Para o Ministério Público, o que é legal, o que é a medida correta da justiça. Por exemplo, você tem uma ação de pensão alimentícia, aí você tem a defesa do pai, que está alegando sérias questões para não pagar R$1.000, e a mãe está querendo que ele pague R$1.500. E aí o Ministério Público vai analisar os dois lados e vai dar um parecer, um valor que ele acha que é justo, que é correto, que é de direito. Mas nesse caso aqui, como o Helder estava falando agora, a parte é o Ministério Público. O Ministério Público é quem está denunciando a organização criminosa. E a ministra pediu, né, pediu aí abriu vistas para o Ministério Público, tem a questão do parecer do Ministério Público. É uma questão que é meio anômala, né, do Gilvan. Inclusive, isso ocorre no Tribunal Regional Eleitoral, porque é o Ministério Público que pede, em alguns casos, é o próprio Ministério Público que pede a cassação de mandato do gestor, do governador ou do prefeito, e quando chega na fase final, aí a corte, o relator vai pedir parecer ao Ministério Público, que é quem está pedindo. Então acontece isso. Maurílio Batista, camisa bonita, camisa nova. Agora só estou usando essas de boia. Eu gostei.
Tô usando essas de boy agora, sabia? É de boy essa camisa? É de boy, pra ver se fica mais novo, mais bonito. É bonito eu sou, né, Gilmar? Isso é uma volta ao passado, né? Exatamente, exatamente. Tempo de Jaguaribe. Tempo de Jaguaribe? Diz que tem um porão na escola lá de Jaguaribe, Maurílio. Ele não quer falar não, no porão. E as meninas gostavam, tinha um porão? Tinha uns gostavam de ir pra lá fumar maconha, outros gostavam de fazer Não, eu nem perguntei, eu não tenho iniciar. Eu vou logo adiantando, né? E você ia lá fazer o quê? Sim. Naquela época eu era dinâmico, né? Dinâmico. Quer dizer Isso o quê? Jogava bola, entendeu? Ia fazer o quê no porão? Com a bola. Você fazia bola não, né? Colher fumaça. Jogar bola não. Colher fumaça. Catador de fumaça. Espalhar fumaça. Ah, você ia espalhar fumaça. Você ficava abanando. Era. Abanador de... É verdade. Mas, Marcelo, Oi, Maurílio. rapaz, é o seguinte. Eu hoje vou iniciar aqui fazendo um apelo ao governador, que eu sei que não adianta não fazer não, porque infelizmente... Não é mais seu amigo, não. Ultimamente eu acho que você se afastou mais se ele dele. fosse meu amigo, ele já tinha demitido Nonato Bandeira. Porque eu gosto de dar conselho para o bem dos meus amigos. João vai ter uma decepção muito grande, porque o que vem por aí, você foi logo na cabeça. Eu prefiro ir pela parte mais mais inferior do corpo. E aí o seguinte... Você vai na canela mesmo, né? Na canela. E o que eu soube hoje é de estarrecer, e vou logo adiantando, viu, Nonato? Não adianta você ficar contratando marginal para contrapor o intrometido, porque não adianta, comigo não funciona, e eles sabem disso. Se tem uma coisa que não me mete medo é marginal, entendeu? Não, isso aí de jeito nenhum. Se metesse, eu não fazia o que eu faço. Agora o seguinte, o que vem por aí na Assembleia não vai demorar muito, Gilvan, aí você vai ver. Eu tenho lá minhas dúvidas que João espere pelo GAECO para demitir alguns secretários. Eu acho que o que vem por aí, pelo menos que eu tomei conhecimento Tô hoje... dizendo aqui que você brincava lá em Jaguaribe de médico e enfermeiro. Não, essas coisas não tem vocação para isso. Então é o seguinte... Não atuou na área de saúde, não? Não. Então é o seguinte... Nem como proctologista? Não. Né? Então é o seguinte... Na emergência não. Não. No SAMU. De jeito nenhum. Eu namorei com algumas enfermeiras, mas essas coisas aí no negócio não é minha área. Paralelo. É crime paralelo. Não é minha área não. Escute. Nem na PA? Nem na PA? Não. Então, na PA você não correu, não? Então é o seguinte. O que vem aí, Gilvan, é de estarrecer. Bandidagem praticada no governo anterior e que possivelmente essas figuras continuam praticando o crime da mesma forma que praticavam antes. Então, logo eu acredito que isso vai estourar na Assembleia. Mas o que eu queria me referir hoje aqui não era isso. Eu passei na movimentação dos policiais militares e quero aqui parabenizar o cabo Gilberto, que para mim foi a grande figura dessa manifestação, e é mais do que justo que ele tenha um mandato, né? E lá eu conheci o cabo, Marcelo que gosta muito de polícia, o cabo Ronaldo Lucas de Medeiros. Esse cidadão tem uma perna cortada. E eu fiquei sensibilizado porque eu sei o que é isso, que eu tenho uma pessoa amputada na minha casa. Sei quais são os gastos que você tem para manter uma situação dessa e principalmente quando o cara tem direito. Esse cidadão é cabo da polícia, teve um câncer, teve que amputar a perna, aliás, e deveria estar recebendo o salário dele integral, porque tem uma lei do deputado Trócoli Júnior, que foi homologada pelo governo passado, que dá esse direito aos policiais que são reformados nessa situação, tá certo? E aí ele me chamava, um amigo meu me levava até ele me chamava e pedia para fazer esse apelo aqui. E aí o seguinte, Gilmar, ele me dizia aqui, eu anotei aqui, tem uma faixa de 50 policiais nessa mesma situação dele. O salário dele, que ele recebe hoje, é em torno de 2.400, quando ele deveria estar recebendo R$4.000. E aí ele pede ao governador só uma coisa. Ele pede que se cumpra a lei que foi apresentada pelo deputado Trócoli Júnior e que foi sancionada, foi aprovada e foi sancionada. Tudo. Inclusive ele me dava o telefone dele aqui, que não tem por que eu estar aqui colocando,
mas eu fiquei emocionado, sabia, com a situação daquele cidadão. Um cara que prestou tanto serviço à sociedade paraibana, que colocou a sua vida em risco, porque a maioria dos policiais, o trabalho deles levam a isso, e agora na hora em que ele precisa do Estado, e ele não está pedindo nenhum favor, Gilvan, ele está pedindo só que se cumpra uma lei que ele tem direito. Quer dizer, um governo que foi eleito eivado de corrupção. Um governo que foi eleito, está aí todo dia a gente vendo escândalo aí, em cima de escândalo. E esse governo se nega a cumprir o básico. Ora com relação ao pessoal do IPEP, ora com relação a pessoas da Polícia Militar que estão nessa situação. Quer dizer, é um negócio. Um policial chegou para mim e disse: Maurílio, a situação dele não é pior, porque nós estamos fazendo uma vaquinha aqui para ajudá-lo, todo mês. Governador, o senhor veio da pobreza, o senhor foi um homem que a sua juventude foi na Rua do Rio. Rua essa que muita gente em Cruz das Armas tinha vergonha de dizer que morou lá. Eu morei lá também, entendeu? Não me lembrava de João naquela época, mas com muito orgulho eu morei naquela rua. Então, um cara que veio do nada. Então, governador, ao invés do senhor estar se aconselhando com figuras que já deviam estar na cadeia, o senhor devia pelo menos cumprir o que manda a lei e que o seu governo tem a obrigação de fazer. Isso é lamentável, rapaz. Isso é revoltante, sabia, Marcelo? Isso é revoltante. Ô Maurílio, eu queria chamar o seu testemunho para que você tem pouco menos do que minha idade, mas você é uma pessoa que já viveu bastante, tem muita experiência. Aliás, eu tenho mais do que você, eu já tenho 63, eu vou fazer 64 agora. E eu tenho 70, quer dizer que tem então mais. É você. Eu me dobro. E eu aumento só para levar vantagem. Eu imaginava que deixa eu lhe dizer, é o seguinte, nós... Não, você é jovem, o mais jovem de todos. Aqui de idade mesmo só tem eu e Rodolfo e Eldemora, de maior idade, assim, acima de 70, né? Então é o seguinte, e Alec também, que nem não aparece, ninguém vê, dá para botar qualquer idade dele, né? Eu queria pensar o seguinte com você, dentro dessa sua explanação. Nos últimos anos, você acompanha governos instalados na Paraíba nos últimos anos, né? Já tem aí, você tem 63. Eu faço política, Gilvan, porque meu pai você tem mais de 40 anos. Você tem mais de 40 anos. Eu comecei a me envolver com política com 10 anos de idade, 14 anos. Então você tem mais de 40 anos, né, de acompanhamento da política do Estado. Portanto, você conhece também. Você nasceu na região metropolitana, né? Nasceu em João Pessoa. Nasci em Alagoinha, com muito orgulho. Mas veio para cá com quanto tempo? Vem com 7 anos de idade. Eu sou pessoa. Então você tem um longo histórico vivenciado da política do Estado a partir da capital, onde se encontram as autoridades e onde seus atos têm maior repercussão, mais próxima repercussão, né? Porque às vezes quando chega no interior do Estado, a repercussão vai se diluindo, chega às vezes até um pouco deturpada, nos últimos tempos com esse avanço de tecnologia de informação, até que chega rápido, mas antigamente chegava mais lentamente. Ora, então você tem, digamos, você conhece a história dos governantes da Paraíba, digamos, dos anos... De João Agripino para cá. De João Agripino para cá. Você não tem como imaginar que alguém, ou de conhecimento próprio, por ouvir dizer, que nos últimos 50 ou 60 anos, algum desses governantes, alguém entre eles, tenha sido tirano. É um cara insensível, um cara muito duro, um cara que não se chocava com nada, que não chorava por ninguém, que não se comovia, né? Um cara que não tinha sentimentos de humanidade. Em síntese. Nos últimos 10 anos, a gente tem tratado dessa questão, onde a gente tem ido, da questão da insensibilidade governamental, da inafetividade do governante. Essa história, sou até orgulhoso disso, essa história da inafetividade comecei a explorar desde 2012. Essa questão do cara ser inafetivo. E do cara levar para o governo, que é um monstro em termos de fazer o bem e fazer o mal, é uma instituição com grande capacidade de fazer o bem e fazer o mal, você levar para ali a sua inafetividade. Quer dizer, você não se comove com nada de ninguém, ainda que sejam os dramas mais chocantes. Bom, como você certamente não conhece, como eu não conheço, que sou mais velho que você,
Eu não conheço ninguém, de João Agripino para cá, que João Agripino foi a primeira pessoa com quem eu tratei, até como líder estudantil, pessoalmente, lá em Patos, como você não conhece ninguém, fora Ricardo, por exemplo, que tenha sido desumano, tenha sido como homem desumano, tenha sido tido como um homem desumano, um homem sem sensibilidade, sem amor ao próximo, né? Um homem que não devolve nem sequer carinho, nem para devolver carinho serve, porque a natureza dele é arredia a carinhos, né? Ele não sabe o que é isso, e talvez não seja nem culpa dele, seja culpa da constituição dele, do tipo de constituição genética que ele tem. É verdade. Ora, você foi colega dele de infância em Jaguaribe, você sabe que ele talvez já tenha revelado naquela época grande sensibilidade. Quer dizer, entre os amigos ele não se chocava com nada, ele não tinha solidariedade a ninguém, ele não tinha amizade com ninguém. Eu falei muito nos últimos 10 anos sobre essa questão da amizade, da figura do governante. Será que, só porque Ricardo Coutinho fez o que fez na Paraíba, será que não surgiu alguma lei, uma mudança na norma constitucional que a gente não conheça, que obriga o governador a ser desumano? Porque é preciso que exista uma norma para o cabo ser desumano. E se existisse essa norma, até um homem muito humano não ia cumpri-la. Ia descumpri-la ou abandonar o cargo ou descumpri-la. E porque não há no mundo nenhuma lei que obrigue a um governante a ser desumano? Por que é que nunca houve uma lei, nunca houve nada, um tratado, nada, uma regra que obrigasse os governantes a serem sensíveis? Porque se o governante é sensível demais, ele pode causar prejuízos ao Estado, né? Ou ao governo, porque ele cede com facilidade, ele se choca com facilidade, ele se abre com facilidade. Então, não conhece nenhum regime do mundo, a não ser nesses ditatoriais, esses autoritários, esses tiranos, né? Não se conhece nenhum regime que obriga o cara a ser desumano. O cara é desumano contra todas as regras. É tanto que a desumanidade vai por conta dele, não é porque a Constituição Aliás, é manda. uma coisa que não casa bem com o agente político, né? Via de regra, é isso que eu estou dizendo, só os tiranos, e que são doentes, né, só os psicopatas mesmo, na história universal, foram capazes de cometer grandes atrocidades sem que nenhuma lei exigisse isso dele. Porque sem nada exigir isso. Lei, né? Porque tem uma lei que se sobrepõe a tudo isso, que é a lei natural. A lei natural se sobrepõe a qualquer outra regra para não fazer ninguém, para não levar ninguém a ser desumano, digamos, obrigatoriamente. A gente sabe, por exemplo, que um governante que decreta uma guerra, ele está preparando as pessoas para matarem, morrer ou matarem, né? É uma contingência. Mas o cara é o seguinte, não há ninguém que seja feliz porque está matando, a não ser um doente. Fora disso, é zero a hipótese. Por que é que na Paraíba, nesse período, e não está encerrado pelo visto, o período não está encerrado, né? Um cara com transtornos de personalidade, gravíssimos transtornos de personalidade, resolveu fazer tanta desumanidade, que você está pensando um caso, né, que são, no caso, 50 da Polícia Militar, de pessoas que estão mutiladas porque ficaram expostas aos riscos da atividade que exercem. Em nome de quem? Em nome do Estado. Para quem? Para a sociedade. Elas trabalharam. Essas pessoas estão à mercê de um abandono tão cruel, tão cruento. Né? Agora, e tem só esses casos, não. Em todas as áreas você tem, até o ponto de, na área de saúde genérica da população, desse que abrange a população todinha, um cara deixar que várias pessoas morressem desassistidas na área de saúde, para ele poder realizar um negócio de interesse dele, de negócio financeiro, de interesse financeiro dele. E para justificar a contratação de um organismo que parecia ser de salvação. Quer dizer, a desumanidade dele foi usada para que pessoas morressem à porta dos hospitais, e daí surgisse um clima social, né, pedindo providências, e ele arranjar providência como um benfeitor depois de matar muita gente, né, pela desassistência e pela omissão. E quando ele arranjou essa solução, que parecia humana, diante de um quadro de desumanidade que hoje a gente vê que foi criado por ele, né, propositadamente por ele, depois de tudo isso, ele realiza a chamada benfeitoria para se locupletar, para ele enriquecer, ele tirar proveito disso. Então, é o seguinte, quando tudo isso parece finalizado, porque na história da humanidade tem, desde os primórdios da vida em grupo, que tem os tiranos, tem as pessoas que levam as grandes tragédias humanas, os líderes, né, que se aproveitam das circunstâncias para liderar e cometerem grandes atrocidades,
a gente acha que isso é uma coisa que em 200 anos não aconteceu na Paraíba, em 500 anos não aconteceu na Paraíba. Pelo menos na história da Paraíba, a gente não tem notícia de que isso tenha acontecido em governadores ou até prepostos do Brasil colonial. Você não tem na história ninguém assim. O cara tem um espírito sanguinário, o cara tem um espírito perverso, o cara não se condoa com nada, o cara que não se toque com nada, o cara que não tem sentimentos bons em nada, mas um homem cheio de sentimentos ruins, né? Que aí ele aproveita o fato dele ter o carisma, porque é duro, para ser duro, se caracterizar como duro, sendo só perverso. Não outra coisa. É duro porque está preservando o interesse do Estado? Não. É duro porque ele estava querendo defender seus próprios interesses e precisava parecer duro para sensibilizar? Sim. Né? É duro porque é frio? Sim. É duro porque é austero? Não, que não tem austeridade nenhuma. Não sobrou nada de austeridade, né, quando ele realizou o seu governo, quando ele passou pelo governo. Então, tudo isso, amigo, você chegar agora, com um ano já de governo, do sucessor de Ricardo Coutinho, através de um cara que não é desumano como ele, que não é insensível como ele, que não é doente, não é mesmo, congenitamente ele não é. É um cara que não tem distúrbio de personalidade, porque dá para a gente saber, no homem de 60 e poucos anos, se ele é bom ou ruim. Né? Em que as pessoas não o acusam de ser frio, né? De ser insensível, de ser tirano, de ser perverso, de ser cruento. Quer dizer, e você ter a continuidade disso, então é o seguinte, é uma submissão, é uma adesão ao estilo mau, é uma adesão às práticas perversas, né? E é uma incapacidade de você reagir diante disso. O governo, que no caso do IPEP, né? Nós nunca esquecemos o caso do IPEP. O IPEP transformou-se numa referência de sofrimento em grupo, né? De prejuízos em grupo, de carnificina em grupo, né? De mortandade em grupo, né? Eu estou olhando para você porque você é um dos arautos dessa questão do IPEP na imprensa e aqui no Intrometido. São 5 anos de cruzada do Intrometido. Você nunca passou por um programa em que você não falasse dessa questão. E hoje, daqui a pouco, terei uma informação. Ok, muito bom. Então, veja, Maurício, estou só perguntando a você. Você conhece algo que obrigasse Ricardo a fazer isso? Será que ele tinha uma revolta contra todo mundo? Será que ele tem revolta por problemas genéticos, como é que a gente chama? Problemas de origem? Será que ele tem alguma revolta? Isso a gente não sabe. É até possível, né? Que a gente não vai entrar nessa área. Estou só perguntando para poder justificar o comportamento dele. Mas tem sentido o espírito de Ricardo Coutinho continuar governando a Paraíba em tempo de João Azevedo? Não devia. Não devia, cara. Então, João Azevedo tem de encerrar isso. E o pior é que se submeteu a isso, é refém disso, né? Porque ele se deixou, em horas especiais, né? Em episódios especiais, ele se deixou contaminar, né? Ele sofreu a influência diretamente disso, porque ele foi, digamos, beneficiado, né, dessa ação monstruosa de se apropriar de recursos públicos para não realizar o bem comum. Ele foi apropriado disso, ele se apropriou disso. Quer dizer, ele não tem como se limpar, ele não tem como se descontaminar, né, porque não vai dar mais tempo. Aí eu já, depois dessa pergunta que eu estou fazendo a você, se há algum imperativo que você identifique, que obriga Ricardo Coutinho a ter sido tão desumano, porque João Azevedo não rompe com esse mau propósito, né, desumanitário. Porque você identifica isso, porque eu vou já entrar nessa questão das contaminações de João Azevedo. Eu vou entrar a ser mais claro do que eu já fui em outros programas. Hoje eu vou ser mais enfático, eu vou ser mais claro, eu vou descer a detalhes, né? Mas, enfim, para não tomar seu tempo, já roubando um pouco, me adiantando. Eu me lembro o seguinte, olha, eu era criança quando João Agripino era governador. E o que me chamava mais a atenção, Marcelo, era que toda quarta-feira, aquela frente do palácio e a praça, aquela praça do filas imensas de pessoas populares que para ele atender recebia pessoalmente. De um por um. Até de madrugada, até De um 3 horas da madrugada. O término do expediente dele era quando não tivesse mais ninguém para atender. Era uma coisa impressionante. Era um homem que tinha um respeito pela coisa pública, que eu cito sempre porque eu vi, Gilvan. Quando ele estava construindo aquela estrada, o Anel do Brejo, meu pai tinha um caminhão e uma vez a gente ia passando... Nós somos filhos de caminhoneiros também. Meu pai era caminhoneiro. Aí eu ia passando ali perto de Maria, cidade de Marcelo, lá na frente tem um posto do DR,
e estava aquele cidadão esquelético num DKV, parado, com um engenheiro no meio da obra pedindo para cavar. E meu pai parou. E era o governador, medindo para ver se o asfalto que estava sendo colocado era o que ele estava pagando. Tinha espessura que Entendeu? estava contratando. Rapaz, aquilo foi uma coisa que me encantou. Eu era criança e me encantou. Meu pai sempre gostou de política, tal, não votou com ele, foi eleitor de Rui e saiu elogiando ele. Depois conheci outros governadores, Hernani, né, que não era diferente. Buriti, de quem eu fui amigo pessoal. Agora, com a perversidade desse cidadão, eu não conheci. Até pelo seguinte, porque eu conheci Ivan Bichara também. Quando eu conheci, né, ainda adolescente, ele não aparentava ter essa maldade toda, mas aí quando ele se elegeu vereador, ele começou a mostrar quem era. E aí foi quando eu me afastei dele. Entendeu? Mas na juventude, no tempo em que você era Não, amigo eu dele, acho ele não seguinte, tinha uns traços esquisitos, não. não? Ele tinha uma coisa, sabe, Gilvão, que eu não queria dizer aqui, mas eu vou terminar dizendo. Naquela época, todo mundo chamava ele de feinho. E aí o seguinte, ele tinha uma dificuldade Tinha complexo por conta disso? de arranjar namorada, porque onde ele chegava, as mulheres saíam de perto. E aí, resultado, eu não sei se por isso que depois que ele Porque conseguiu... no governo ele ficou bonito. Porque E atrativo. porque o Namorou horrores. governo consegue fazer... Muitos auxiliares, o inclusive. cargo de governador consegue fazer com que qualquer um que chegue lá fique bonito. Será que você fosse governador, você ficaria também bonito? Não, eu já sou. Eu já sou. Eu arranjaria mais namoradas, não tem a menor dúvida disso. Mas que a gente levar em Claro. consideração, você sem ser governador. Era. E outro dia eu encontrei uma professora dele e a gente falou, foi minha professora também, a gente falando sobre isso. Se fosse hoje, chamavam de bullying. E aí, se te digo com toda seriedade, eu acho que essas coisas você termina envolvendo a sua formação, né? O seu caráter. Eu sempre costumo dizer, às vezes eu não levo ele muito em conta, eu não chego a ter ódio dele, porque eu tenho pena, entendeu? E porque eu acho que ele foi vítima disso. Ele se formou com essa característica e achou que depois tinha que se vingar do mundo. Aliás, eu tive dois amigos que eu costumo dizer que eu perdoava. Um tinha um irmão que era homossexual. E por causa disso ele achava que devia transar com todas as mulheres do mundo. Ele não podia chegar perto de uma mulher que ele ia logo dando uma cantada. E aí teve muito aborrecimento porque às vezes cantava a mulher errada. Então, são duas figuras que, esse ainda é meu amigo hoje, e eu sempre faço essa comparação. Eu acho que essas coisas ajudam ou prejudicam muito na formação do cidadão. Mas aí, quando você ocupa um cargo de governador, você devia, no mínimo, ser tolerante, não é? O que não aconteceu. Agora, partindo para o governo de João, não existe governo, Gilvan. Não existe. E aí eu respondo a você com outra pergunta. Você já viu, com um ano de governo, categorias se reunirem na frente do palácio com a quantidade de pessoas que aconteceu no dia de ontem, na frente do Palácio da Redenção, a polícia, eu estou me referindo à polícia, tá certo? Fazendo uma manifestação daquela com um ano de governo. Um ano de governo, um deputado pedir o impeachment do governador. Você sabe por que acontece isso, Gilvão? Porque João não tem coragem. João não tem equipe de governo. Ele aproveitou todo o pessoal que praticou as piores bandalhas no governo passado e colocou lá, ou deixou lá, porque não teve coragem de demitir. Quer dizer, um homem que saiu da universidade, onde estão os melhores quadros pensantes do Estado. Ora, eu me elegi governador, eu não participo disso e eu não quero mais ninguém daqui junto de mim. Ora, você tem um ensinamento que diz o seguinte: você ganha a guerra com o exército e governa com o outro. Era Stalin quem dizia isso. Pois é, e João não aprendeu isso ainda. Vai sofrer muito mais, não é ele não, é a Paraíba, porque se ele deixar de ser governador, ele continua recebendo o salário milionário dele, ô Gilvan. Vai ter problemas com a justiça, como muitos têm. Agora, quem vai sofrer é o Estado. Você já pensou que ia afastar um governador agora?
nesse momento, e se for necessário tem que afastar mesmo, amigo. Não tem por que não afastar, não. E aí, João, me perdoe com toda sinceridade, eu não gosto de falar daquelas pessoas que eu aprendi a admirar, e você é um cara que eu sempre admirei. Agora, não tem cabimento você manter na equipe de governo, mandando e achando que manda mais do que você, indivíduo que implanta uma nota contra a Assembleia, dizendo que o grupo dos 11 tem 25 deputados para caçar o governador, e depois vai para dentro do comitê de imprensa sem ser convidado, para dizer que o G11 é todo o governo e que não existe isso. O cara implanta a nota contra o governador e depois ele mesmo vai defender. E só João que não vê isso, João. Meu irmão, pelo amor de Deus, não vou mandar você ir no oculista não, porque tem coisas que não se vê pelos olhos não. Se vê pela capacidade de pensar. Será que você não percebeu ainda que está sendo usado por esses malandros? E sabe o que, é que vai acontecer, Gilvan? Vai cair em desgraça mais do que está. Porque eu me lembro de Buriti, que era um homem honrado, era um homem decente e um dos grandes intelectuais da Paraíba. Você podia ter raiva de Buriti no que você tivesse. Agora, você não tinha como deixar de conhecer essas qualidades que ele tinha. E o segundo governo dele foi pífio. Foi um governo que não existiu. Você sabe por quê? Porque ele brigou com o presidente da Assembleia, o deputado João Fernandes. Então é o que vai acontecer. João tem perto dele um indivíduo que botou na cabeça que tem que destronar o presidente da Assembleia. Tem que destronar o presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia foi eleito pelo voto popular, assim como foi o governador. E essa figura nunca foi eleita porra nenhuma. Entendeu? Então, João, ou você acorda, ou você começa a fazer uma equipe para governar, entendeu? De verdade, coesa com todos os setores da nossa vida aqui na Paraíba, ou do contrário, amigo, você vai terminar fora do governo com esse seu amigo. Olha, daqui a pouco nós vamos trazer aqui informações para atender o nosso público. Nosso público ainda está confuso em relação ao que está para acontecer no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Qualquer momento pode sair uma decisão para que os presos retornem à prisão. O Helder já falou isso aqui. Estou dizendo que daqui a pouco a gente vai se aprofundar nessa história, porque o povo quer saber como é que fica isso. Depois, outro aspecto. Nas próximas operações, nas próximas fases da Operação Calvário, a população vai entender por que foi tão perigoso se soltar o considerado chefe da ORCRIM, da organização criminosa, o senhor Ricardo Vieira Coutinho. Daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto. Doutor Gilvan, tem gente mandando abraço de tudo que é lugar aqui para toda a equipe, eu vou atendendo para a gente não se perder aqui. Eduardo Albuquerque, procurador do Distrito Federal, assistindo o programa, mandando abraço para toda a equipe. A turma da Borja Peregrino, também junto com o doutor Eduardo, antenados no programa. Boa noite, aqui é Carlinhos de São José da Mata, depois de Campina Grande. Estou assistindo, um abraço, Djalma de Caldas Brandão, todo o estado da Paraíba querendo saber das novidades, pela coragem da equipe, pela opinião. Daqui a pouco a gente tem uma opinião aqui no programa e tem informações. O J. Neto, radialista lá de Juazeirinho, e a esposa dele, Márcia, e a filha, Camille Vitória. Um abraço, J. Neto, para você. Estou em Natal, assistindo Intrometido. Aqui é Paulo Sérgio Garcia, de Campina Grande, tá em Natal. Aliás, Marcelo, doutor Felipe Negreiro é um ouvinte nosso assíduo. É o advogado? É o advogado. Foi meu professor. Ele é advogado de um dos réus da Calvário. Da Calvário. Ele disse, olha, eu tomo conhecimento de muita coisa da Calvário através de você. Estava lá com a equipe de advogado lá na TV Cabo Branco, quando eu cheguei. Excelente professor. E ele é irmão de Nelson Negreiro, meu grande amigo, que também está nos assistindo aqui. Doutor Felipe Negreiro, um abraço grande e obrigado pelo carinho da audiência. Advogado criminalista. Ricardo Sá de Souza está dizendo, manda um abraço para o doutor Gilvan, diga a ele que Toninho Sá, acho que é advogado, está acompanhando em Porto Velho. Paulo grande Toninho, amigo, meu contemporâneo. Então, Paulo Nepomuceno, é o homem que cuida de naftalina,
Ele disse que a Calvário, quando apreender esse dinheiro aí, pode procurá-lo que ele tem naftalina para passar nas cedras. Quintães, lá de Sumé, Carlos Dunga, Socorro Gadelha, Daniela Bandeira, Marco Antônio e Anderson, lá da Semão. Um abraço grande, povo da prefeitura. Caco Pereira, está lá na cidade de Conde. Pastor e advogado. Pastor. Hoje é aniversário do meu irmão, Marcos Bandeira, que é primeiro suplente aqui em João Pessoa. Não disse o nome quem era, não tem como mais. Marcos Bandeira a gente sabe quem é. Marcos Bandeira lá na Zona Sul, Bairro das Indústrias, por ali. É um cidadão humilde, doutor Gilvan, mas tem um trabalho